Já já você vai começar a ver propagandas de um filme sobre Carlos Marighella. Quem não conhece a história, quem não sabe dos fatos, vai assistir um filme que é um romance que vai, de uma certa forma, transformar esse personagem histórico de bandido, terrorista, assassino em herói. Ele criou, inclusive, um manual, uma cartilha, ensinando a se fazer guerrilha, a se fazer emboscadas, e dizendo lá que se deve matar o inimigo e roubar as armas. Isso ele fez muito, ele e quem seguiu a sua cartilha. Assaltos, muitos comerciantes foram mortos, emboscadas para policiais militares, para soldados do exército. Meu pai é militar, meu pai foi general de exército. Nessa época ele estava em Itajubá, num quartel, numa unidade em Itajubá, inclusive na época ele era o comandante. Ele falava, o diretor do filme, o Wagner Moura, solicitou inclusive 10 milhões de reais de dinheiro público para fazer um filme como esse, romantizando a vida de um assassino e de um bandido. Dezenas de pessoas foram mortas por esse que hoje está sendo endeusado, né, por essas pessoas que estão lançando esse filme, fazendo dele um herói nacional. Ele foi anistiado, a gente sabe disso, com a esquerda no poder, os seus crimes foram perdoados. O Estado brasileiro, pasmem vocês, pediu perdão a ele pelas atrocidades que o Estado tinha feito contra ele, quando, na verdade, quem fez atrocidades contra o povo brasileiro, contra o Estado brasileiro, foi o próprio Marighella, que é um terrorista, um bandido, e que hoje está sendo endeusado. A maioria da população brasileira não defendia as ações de Marighella e dos seus companheiros. É importante lembrar que não só ele, mas as pessoas que seguiam as suas cartilhas, a sua cartilha, essas pessoas mataram não só militares, mataram comerciantes, civis, pessoas, seguranças de banco. Eles foram responsáveis por vários assaltos e roubos de carro, roubos de banco, roubos de comércio. Então, dezenas de pessoas foram mortas, né? Inclusive, existe uma mentira muito grande que se fala que Marighella lutou contra um regime militar duro. O endurecimento do regime militar foi uma reação a esses episódios de mortes, de violência que foram trazidos para a nossa realidade por pessoas como Carlos Marighella. Às vezes você pode estar pensando aí, mas quem é esse aí para falar de um assunto que ele não viveu? Eu vivi, é da minha época, porque você vê que eu sou já um senhor de cabelo branco. Pensando nesse assunto, dá para a gente entender as pessoas com mais idade, as pessoas mais velhas, que eu vejo aí, a gente sempre vê defendendo a volta do regime militar. Porque via, como eu vi também, fotografias, né, das crianças chorando ali ao lado do caixão dos pais, do pai, de algum parente. Viam assim as fotos que saíam na época de pessoas dilaceradas aí nessas emboscadas, nessas violências que eram feitas no dia a dia. O brasileiro começou a se acostumar de assistir a esse tipo de acontecimento no seu dia a dia. Por isso que quando houve a reviravolta com o regime militar de forma também reagindo a esse tipo de violência, desarticulando esses grupos, aí as pessoas se lembram disso e ficam com saudades. Na verdade, é uma outra época. O brasileiro quer ordem, quer sossego, é um povo trabalhador, é um povo que não é violento, não é um povo vingativo, né? Existe, é lógico, no meio da bandidagem, entre os traficantes, entre aqueles que são fora da lei, o interesse, né, de que haja mesmo assim, esse tipo desarmonia, de briga interna no país, né? Aquele clima de guerra civil. Aquilo que falam que, coitado do Marighella, foi morto numa emboscada. Ele ensinava como se fazer emboscada e ele acabou sendo morto realmente numa emboscada conforme aquelas que ele ensinava a fazer. Lembrar de Carlos Marighella como sendo um herói do povo, de uma forma romântica, isso é fora da realidade. Não foi nada disso e o Brasil não sente saudade dessa época.